Boa noite a todos. Boa noite. Hoje nós vamos estar falando sobre a doutrina da regeneração. Eu queria ler um texto bíblico que se encontra em João, capítulo 3, o versículo 3. João, capítulo 3, versículo 3. Diz assim: em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quando a gente fala acerca da doutrina da regeneração, 4 coisas precisamos saber. Primeiro, o seu conceito etimológico. Segunda, o seu conceito teológico. Terceira, precisamos saber a natureza da regeneração. E quarta, a necessidade da regeneração. Primeiro, vamos começar falando acerca do conceito etimológico. O que é o conceito etimológico? É o significado da palavra regeneração segundo se encontra no nosso vernáculo. Ou seja, é o significado da palavra regeneração na nossa língua portuguesa. Qual o significado da palavra regeneração? Podemos dividi-la em 2 vocábulos, ré e gen, que vem do grego. Ré significa andar para trás, significa voltar ou tornar. Gen significa origem, de onde vem a palavra genética, genocídio ou gênesis. Portanto, regeneração significa tornar a origem ou voltar a nascer. É o que a Bíblia chama de o novo nascimento. Exatamente o texto que nós lemos. Então, quando a gente fala sobre o novo nascimento, algumas perguntas devemos fazer. Quais são? Primeira, o que é mais importante? O novo nascimento ou a vida eterna? O que é mais importante? O novo nascimento ou a salvação? De imediato, entendemos que o mais importante é a vida eterna. O mais importante é a salvação. Contudo, há de se observar que, sem uma vida regenerada, não há o que se falar em vida eterna. Sem uma vida regenerada, ninguém poderá ser salvo. Para que possamos ser salvos, para que possamos ter vida eterna, precisamos primeiro viver uma vida regenerada. Ok? Então nós vemos a importância da doutrina da regeneração, embora seja uma das poucas doutrinas que se pregam ainda nos dias de hoje, sendo, na verdade, uma das mais importantes e mais nobres doutrinas da Bíblia. Agora, quando falamos acerca do significado etimológico, nós vemos que a regeneração ela tem um princípio grego, ok? Composta por 2 vocábulos. Só que não apenas ela se resume a esse novo nascimento. Tem diversos significados, como transformar, reformar, sendo que, para nós cristãos, o vocábulo que melhor se aplica não é reformar, e sim transformar. O objetivo de Deus, através da regeneração, não é reformar o pecador, e sim transformar o pecador. Ok? Então lembre-se, no significado etimológico, sempre que olharmos o dicionário, veremos 2 vocábulos, reformar ou transformar. Entretanto, o que melhor se aplica aos textos bíblicos é a palavra transformar e não reformar. Agora, quando falamos acerca da doutrina da regeneração, precisamos saber não apenas o seu conceito etimológico, precisamos conhecer também
o seu conceito teológico. O que é o conceito teológico? É o significado da regeneração à luz das Sagradas Escrituras. Ou seja, aquilo que a Bíblia fala acerca do que é a regeneração. Segundo os teólogos, a regeneração nada mais é do que a ação instantânea do Espírito Santo por meio da qual ele muda a natureza interior do indivíduo. Repito, a regeneração é a ação instantânea do Espírito Santo, mediante a qual ele muda a natureza interior do indivíduo. Observem que a regeneração é uma ação instantânea. Portanto, se é uma ação instantânea, significa que a regeneração não pode ser um processo. A santificação é um processo. Então existe o processo de santificação. Agora, a regeneração não é um processo. Não há o que se falar em processo de regeneração. Por quê? Se a regeneração fosse um processo, significa que uma pessoa que conclui todo o processo da regeneração é uma pessoa totalmente regenerada. No entanto, uma pessoa que chega à metade do processo de regeneração seria uma pessoa meio regenerada. No entanto, observaremos nas Escrituras que não existe uma pessoa que seja meio redimida, não existe uma pessoa que seja meio justificada, não existe uma pessoa que seja meio convertida e, da mesma forma, não existe nenhum indivíduo que seja meio regenerado. Assim como não existe ninguém que seja meio salvo. Ou a pessoa ela é totalmente salva, totalmente convertida, totalmente regenerada, ou ela não é salva, não é convertida e não é regenerada. Por que entendemos dessa forma? Por que a Bíblia não admite uma pessoa meio regenerada? Porque Deus não regenera ninguém pela metade. Então a regeneração ela é um ato instantâneo. Exemplo, imaginemos que uma pessoa, em seu último suspiro de vida, reconheça o Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se essa pessoa, ela aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, e ela for regenerada, veremos sob dois pontos de vista. O primeiro, se a regeneração fosse um processo, significa que essa pessoa jamais poderia ser salva. Por quê? Porque se é um processo, ela deveria cumprir todo o processo da regeneração para que pudesse ser salva. Se, no entanto, cremos que a regeneração é uma ação instantânea, entendemos que, mesmo no último suspiro de vida, esta pessoa será salva, porque a regeneração é um ato instantâneo e não progressivo. Ok? Outro exemplo que podemos citar é na própria Bíblia. O ladrão que se encontrava ao lado de Jesus quando, em seus últimos momentos de vida, ele roga a Cristo por clemência e ele alcança a clemência por parte de Cristo. Se a regeneração fosse um processo, ele jamais poderia ter alcançado a benevolência, a graça e a misericórdia de Cristo. Porque para isso ele precisaria primeiro passar por todo o processo da regeneração, para que pudesse ser totalmente regenerado. Então nós vemos que a regeneração, ela não é um processo, ela é um ato instantâneo. Ok? Agora, quando falamos acerca da regeneração, precisamos conhecer não apenas seu significado etimológico,
não apenas o seu significado teológico, como também precisamos conhecer a natureza da regeneração. Quando falamos acerca da natureza da regeneração, falamos acerca daquilo em que consiste a regeneração. Essa é a pergunta que devemos fazer. Em que consiste a doutrina da regeneração? Primeiro, a regeneração não é uma mudança exterior. A regeneração não é uma mudança que opera extrinsecamente. Ok? Então gravem bem isso. A regeneração não é uma mudança exterior. Pergunto, a religião tem o poder de mudar a vida de uma pessoa? Sim ou não, gente? Sim, gente. A religião, ela tem o poder de mudar a vida de uma pessoa. Só que a religião muda por fora. Cristo muda por dentro. A religião poderá mudar as suas vestes. A religião poderá mudar o seu linguajar. A religião poderá mudar os seus hábitos. Mas a sua natureza interior, somente Cristo poderá modificar. Então nós vemos que, embora a religião ela tenha um certo poder para mudar o indivíduo, a verdadeira mudança a qual Deus espera de nós, ela parte do próprio Deus. Exemplo, imaginemos o assassino que se converte ao espiritismo. E lá ele aprende que matar é errado. Pergunto, ele deixa de matar, e pelo fato dele ter tido uma mudança moral, uma mudança de comportamento, ele pode ser considerado salvo por isso? Sim ou não? Não. O fato dele ter uma mudança de pensamento, ele pode ter a salvação por isso? Sim ou não? Não. Por quê? Porque a mudança que há de produzir a salvação em nós, somente Cristo pode operar. O mesmo exemplo podemos citar em relação ao ladrão que se converte ao budismo. E lá ele aprende que roubar é errado. E ele deixa de ser um ladrão e passa a viver dentro dos padrões morais que a sociedade estabelece. Pergunto, por ele ter mudado de comportamento, por ele ter mudado de pensamento, ele poderá ser considerado uma pessoa regenerada, uma pessoa transformada? Sim ou não, gente? Não. Porque, embora ele tenha mudado de comportamento, embora ele tenha mudado o seu pensamento, somente Cristo é que pode mudar a nossa natureza interior. Ok? Então nós vemos que a regeneração, ela não é uma mudança exterior. Então o que é a regeneração? A regeneração é uma mudança interior. Ou seja, Deus mudando a natureza interior do indivíduo. De acordo com Louis Berkhof, um conceituado teólogo, ele diz que a regeneração é o ato criador de Deus, através do qual o pecador espiritualmente morto é devolvido à vida. Repito, a regeneração é o ato criador de Deus, através do qual o pecador espiritualmente morto é devolvido à vida. Então, isso é regeneração. É uma mudança que ocorre, que opera interiormente e há de refletir exteriormente, e não apenas uma mudança aparente. Ok? Então, um exemplo que nós podemos citar é o leão. O leão é um animal carnívoro ou herbívoro? Carnívoro. Ou seja, o leão é um animal que se alimenta de carne. Todavia, existem estudos que demonstram que um leão
ser colocado numa jaula e alimentado somente com verduras, ele se alimentará da verdura para não morrer. No entanto, na velhice ou na fase adulta, se colocar uma bacia cheia de verdura e uma bacia com um suculento pedaço de carne, ainda que ele nunca tenha comido carne na vida, ele vai avançar na verdura ou ele avançará na carne? Na carne, ainda que nunca tenha comido carne na vida. Por que que isso ocorre? A ciência ela conseguiu entender o porquê. Porque o leão, ele é um animal carnívoro por natureza. Portanto, ainda que tentemos domesticar o leão com práticas diferentes, ele jamais poderá ir contra a sua própria natureza. Assim também é o ser humano. Ele pode ser diferente, ele pode agir de forma diferente, ele pode praticar atitudes, atos diferentes. Todavia, se Deus não transformar a natureza interior dele, o dia em que o diabo colocar o pecado da carne diante dele, ele jamais irá recusar. Ele pode viver uma vida diferente, mas o dia em que o pecado for colocado diante dele, ele avançará no pecado, porque ele não pode negar a si mesmo. Ele não poderá jamais ir contra a sua própria natureza. Um outro exemplo que podemos citar é a casa reformada. Se pegarmos uma casa antiga dos anos 30, 40 e reformarmos toda esta casa, se a entregarmos nas mãos de um bom construtor para que seja reformada por dentro, por fora, e ainda que o construtor ele dê a ela um aspecto de um imóvel moderno, quem passar por aquela casa vai ver que ela parece uma casa nova. Quem olhar por dentro vai parecer uma casa nova, de fato. Mas se um dia esta pessoa for até a prefeitura e solicitar a planta daquela casa, ou se for ao cartório de registro de imóveis e solicitar a certidão de matrícula do referido imóvel, vai observar que, mesmo ela parecendo uma casa nova, mesmo ela parecendo uma casa moderna, na verdade, ela continua sendo a mesma casa velha dos anos 30, dos anos 40. Assim também é o pecador não regenerado. Por mais que ele possa reformar as suas vestes, por mais que possa reformar os seus hábitos, por mais que ele possa reformar o seu linguajar, se Deus não transformar a sua natureza interior, ele jamais viverá uma vida regenerada. Então nós vemos que a regeneração, ela não consiste numa reforma, ela é uma transformação de vida. Agora, quando falamos sobre a doutrina da regeneração, nós precisamos conhecer não apenas o seu conceito etimológico, não apenas o seu conceito teológico, não apenas a natureza da regeneração, mas também a necessidade da regeneração. Pergunto, a regeneração é necessária? Sim ou não, gente? Sim. Como sabemos que a regeneração é necessária? Porque Jesus disse que a regeneração é necessária. João, capítulo 3, versículo 7. Jesus disse: não vos espanteis de vos ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então veja que a regeneração, ela é necessária. Agora, por que que a regeneração é necessária? Jesus diz em João, capítulo 3, versículo 3: na verdade vos digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Então, por que que é necessária a regeneração? Porque sem ela, nós sequer poderemos ver o reino de Deus. Então, quando Jesus ele fala esta frase,
ele estava conversando com um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, ele era um judeu, ele era um fariseu, e a Bíblia menciona que ele foi conversar com Jesus à noite. E durante o dia, ele havia presenciado as pregações de Jesus e os milagres que Jesus havia operado. Como sabemos disso? Porque ele próprio menciona. Ele diz: nós vimos os sinais que você tem operado e sabemos que ninguém poderia realizar estes milagres se Deus não fosse com ele. Então, observe que ele sabia que Jesus pregava da parte de Deus. Ele viu os milagres que Jesus operava. No entanto, por que ele não foi falar com Jesus quando Jesus estava pregando? Deixou para falar com Jesus durante a noite, quando a multidão já não estava mais ao redor de Cristo. Por quê? Primeiro, por medo. Segundo, alguns dizem que até por vergonha. Por isso que Jesus disse que aqueles que se envergonhar diante de mim perante os homens, também eu me envergonharei dele diante de meu Pai. Então, você vai ver que Nicodemos havia visto os milagres que Jesus operava. Ele sabia que Jesus era o enviado da parte de Deus. Mesmo assim, preferiu a honra dos homens do que a honra de Deus. Então ele foi falar com Jesus durante a noite. E quando ele fala para Jesus acerca dos milagres, Jesus ele interrompe e fala para Nicodemos uma coisa: que o que era necessário para ele era nascer de novo. E se ele não nascesse de novo, ele não poderia sequer ver o reino de Deus. Agora, se pararmos para analisar, nós veremos que os fariseus eram pessoas que oravam normalmente cerca de 3 vezes por dia. Os fariseus eram pessoas que normalmente jejuavam cerca de 2 vezes na semana. Os fariseus eram pessoas que liam as sagradas escrituras todos os dias. Os fariseus eram pessoas que estavam constantemente no templo. Os fariseus eram bons ofertantes. Os fariseus eram fiéis dizimistas. Agora, para a nossa reflexão: quem é o líder hoje, o pastor de uma igreja hoje, que não gostaria de ter um membro na sua igreja que ore 3 vezes por dia? Quem é o pastor que não ia se sentir super feliz com um membro que jejua 2 vezes por semana? Quem é o líder de uma congregação hoje que não ia querer na sua igreja um membro que é um fiel dizimista, um membro que é um bom ofertante, um cristão que lê as sagradas escrituras todos os dias infalivelmente? Com certeza, em pouco tempo esse já seria consagrado a pastor. No entanto, a Bíblia diz que Nicodemos sequer era uma pessoa regenerada. Ou seja, era tudo isso. E era uma pessoa que nunca foi salva. Nunca experimentou a verdadeira salvação. Nunca soube o que era viver uma vida regenerada. Em outras palavras, o que isso nos ensina? Você pode ser uma pessoa que está na igreja, uma pessoa que frequente todos os cultos, todos os eventos da igreja. No entanto, se Deus não transformar a sua natureza interior, você jamais entrará no reino de Deus. Aí alguém vai dizer: mas eu sou um bom ofertante, eu sou um fiel dizimista. E eu digo para você: você pode ser um bom ofertante, pode ser um fiel dizimista, mas se Deus não transformar a sua natureza interior, você jamais entrará no reino de Deus. Aí alguém vai dizer: mas
Eu sou um excelente músico. Quando eu toco, as pessoas ficam maravilhadas. Você pode ser um excelente músico. Você pode tocar, as pessoas ficarem maravilhadas. Mas se Deus não transformar a sua natureza interior, você jamais entrará no reino de Deus. Você pode ser uma pessoa que leia a Bíblia todos os dias. Você pode ser uma pessoa como qualquer outro fariseu, que fazia proezas, dava esmolas aos necessitados, orava horas e horas. No entanto, se Deus não transformar sua natureza interior, você sequer verá o reino de Deus. Um dia, Charles Spurgeon, a fim de explicar a doutrina da regeneração, contou uma história dizendo: havia na Inglaterra um decreto. O rei, ele havia dito que quem não fosse inglês não poderia entrar na Inglaterra. Um dia, um homem, um estrangeiro, que tanto desejava entrar na Inglaterra, dirigiu-se aos portões, às muralhas daquela nação e disse: deixe-me entrar. Os guardas que estavam sobre a muralha perguntaram: você é inglês? E o estrangeiro disse: não, eu sou estrangeiro. E eles disseram: existe um decreto que ninguém poderá entrar na Inglaterra a menos que seja inglês. O que aquele estrangeiro fez? Não se conformando com a resposta negativa, ele pensou: vou aprender o idioma e vou falar igual o inglês. E depois de ter aprendido a falar o inglês, dirigiu-se novamente às muralhas daquela nação. Disse aos soldados: deixe-me entrar no idioma inglês. Então eles pensaram: puxa, esse parece ser inglês. Mas na dúvida vamos perguntar: você é inglês? E ele responde: não, eu falo inglês, mas eu sou estrangeiro. Então os soldados disseram: você pode falar inglês, mas se você não for um inglês, não poderá entrar na Inglaterra. Inconformado com a resposta negativa, ele para e pensa: preciso me vestir como inglês. Então ele foi lá, se vestiu com o traje de um inglês e voltou às muralhas e disse-me: deixe-me entrar. Os soldados disseram: você é um inglês? E ele disse: eu falo inglês, eu me visto como um inglês, mas eu sou um estrangeiro. Então os soldados disseram: se você não é um inglês, você não poderá entrar na Inglaterra. Então ele parou e pensou: eu preciso me portar como inglês, eu preciso me habitualizar aos hábitos do inglês, eu preciso ser um verdadeiro inglês, na forma de agir, na forma de pensar, na forma de falar. Então ele estudou a cultura inglesa e se portava como um verdadeiro inglês, até que ele se dirigiu aos portões da Inglaterra. Quando os soldados o viram, disseram: este verdadeiramente é o inglês. No entanto, vamos perguntar: você é o inglês? E ele respondeu: eu falo como inglês, eu me visto como inglês, eu me porto como inglês, eu conheço toda a cultura inglesa, mas eu sou um estrangeiro. Os soldados novamente responderam: se você não é um inglês, não poderá entrar na Inglaterra. Isso representa a doutrina da regeneração. De que forma? A Inglaterra representa o céu. O rei representa Deus. O decreto representa as sagradas escrituras. Deus, ele disse em seu decreto: quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. O decreto foi dado. Quem era o estrangeiro? O pecador não regenerado. O que demonstra essa história?
que por mais que uma pessoa ela possa mudar totalmente a sua vida, se Deus não transformar a natureza interior dela, ela jamais entrará no reino de Deus. Ou seja, você pode falar como crente, você pode agir como crente, mas se você não for um crente de fato, você jamais vai entrar no reino de Deus. Você pode andar com a Bíblia debaixo dos braços. Você pode andar com crente. Pode viver o seu dia a dia ao lado de crentes. Mas se você não for um crente verdadeiro, você jamais vai entrar no reino de Deus. Você pode ter todo o comportamento de um verdadeiro cristão. Você pode fazer tudo o que um cristão faz. Adotar todas as práticas de um cristão. Mas se você não for um cristão regenerado, você jamais verá o reino de Deus. Então nós vemos que para entrarmos no reino de Deus, nós precisamos viver uma vida regenerada. Outro exemplo que podemos citar é o caso de Cornélio. A Bíblia afirma que Cornélio era um homem que era piedoso, um homem que dava esmolas, um homem que era temente a Deus, um homem que orava. E o principal, a Bíblia diz que Deus ouvia as orações de Cornélio. Eu pergunto, quem é que gostaria de ter as suas orações ouvidas aqui? Todos nós gostaríamos de ter as nossas orações ouvidas por Deus. E a Bíblia diz que Cornélio era uma pessoa que tinha as suas orações ouvidas por Deus. No entanto, é uma pessoa que nunca havia experimentado o que é a verdadeira regeneração. A Bíblia diz que foi necessário que Pedro fosse até Cornélio para dizer a ele as palavras por meio das quais ele poderia ser salvo. Se ele seria salvo, é porque ele ainda não era. Se ele não era salvo, significa que ele nunca foi regenerado. No entanto, era uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que praticava boas obras, fazia caridade, dava esmolas e nunca foi regenerado. Talvez você seja uma pessoa que diga: eu sou uma pessoa boa, de bom coração, não bebo, não fumo, não faço mal para ninguém. E eu digo para você, talvez você seja realmente uma pessoa boa, de bom coração, uma pessoa que não bebe, não fuma, não faça mal para ninguém. Mas se Deus não transformar a sua natureza interior, você jamais entrará no reino de Deus. Talvez você diga, mas eu sou uma pessoa que faço caridade, pratico boas obras, ajudo os necessitados. Mas eu digo para você, você pode ser uma pessoa que faça boas obras, uma pessoa que pratique caridade, uma pessoa que ajude os necessitados, estenda o braço aos mais fracos. Mas se Deus não transformar a sua natureza interior, você jamais entrará no reino de Deus. Então nós vemos que a regeneração, ela não é apenas uma mudança exterior. A regeneração não é apenas uma mudança aparente. A regeneração é uma mudança interior. Ou seja, o que Deus quer de nós vai além de uma mudança extrínseca. O que Deus deseja de nós é uma mudança interior, que venha a refletir de forma exterior. Então nós vemos que quando falamos acerca da doutrina da regeneração, 4 coisas precisamos saber. Primeira, o seu conceito etimológico. Segunda, o seu conceito teológico. Terceira, a natureza da regeneração. E quarto, a necessidade da regeneração. Amém? Uma boa noite para todos. Continuação.